Olá pessoal, tudo bem? Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus para você e também para toda a sua família. Estamos aqui de volta nesta manhã aqui de terça-feira para mais uma reflexão bíblica para o nosso aprendizado da preciosa e poderosa Palavra de Deus. Nesta semana nós estamos aqui abordando aqui, refletindo e fazendo aqui alguns comentários sobre um assunto que é de grande importância para a nossa vida cristã no nosso dia a dia. E esta semana nós estamos falando sobre o assunto que fala, ensina-nos a orar. É isso que nós estamos aqui refletindo nesta semana, sobre o assunto ensina-nos a orar. E nós sabemos que este assunto, ele é realmente um assunto de grande importância. Ele é um assunto também de uma grande responsabilidade para as nossas vidas, quando nós falamos de oração. E trazendo esse assunto aqui esta semana, ensina-nos a orar, e nós estamos pegando aqui alguns personagens bíblicos a qual nós temos muito a aprender com esses personagens, a forma como se orar, ou a forma de como falar com Deus, conversar com Deus, dialogar com Deus. E é isso nessa semana que nós estamos refletindo sobre o assunto ensina-nos a orar. E nós começamos trazendo a reflexão sobre esse assunto. Nós começamos ontem, e onde nós falamos sobre a oração de Ana, a mãe do profeta Samuel e também juiz também em Israel. E ontem nós trazemos aqui a oração de Ana, que falava a oração de uma mulher angustiada. E nós vemos ali que nós temos muito a aprender na oração de Ana, a qual ela se colocou na presença de Deus em oração pela aquele contexto que ela estava vivendo, um contexto realmente de preconceito, um contexto realmente de humilhação. E ali Ana se pôs perante Deus com a alma amargurada e também aflita. E a oração de Ana, ela tem muito a nos ensinar a forma de como nós chegamos ali na presença de Deus. E hoje, nesta manhã também, nós estamos aqui para fazer mais uma reflexão sobre outro personagem bíblico. Nesta manhã nós queremos estar aqui refletindo sobre a oração de Neemias e também aprendendo com a oração de Neemias. Hoje nós vamos estar falando aqui, refletindo sobre Neemias, a oração de um construtor. É isso que nós vamos estar aprendendo aqui nesta manhã. Neemias, a oração de um construtor. Ontem nós aprendemos sobre Ana, a oração de uma mulher angustiada. E nesta manhã aqui nós vamos estar aprendendo sobre Neemias, a oração de um construtor. E a oração de Neemias, ela está narrada, ela está relatada no primeiro capítulo do seu livro, no primeiro capítulo do livro de Neemias, do capítulo de número 1, do verso 4
ao verso de número 11. Ali está a narrativa da oração de Neemias, um grande construtor da obra de Deus. Então, nós vamos aqui perceber a forma de como Neemias faz o diálogo com Deus, conversa com Deus, fala com Deus, ora a Deus. Olha só no verso de número 4 do capítulo 1 do livro de Neemias, falando hoje sobre Neemias, a oração de um construtor. Ele diz o seguinte: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Falando antes aqui desta oração, falando aqui no verso 1, verso 2 e o verso 3 do capítulo 1, nós vemos realmente ali que Neemias, ele recebe uma notícia desagradável mediante uma pergunta que é feita. Neemias faz uma pergunta para um dos seus irmãos, perguntando sobre Jerusalém, perguntando sobre o povo, o seu povo. E Neemias ali recebe o diagnóstico de Jerusalém, da situação da cidade, da situação do povo, da situação dos muros e das portas da cidade. Então, quando Neemias recebe o diagnóstico da situação que estava Jerusalém, da situação que estava o povo ali, e os muros derrubados e as portas da cidade queimada, aí Neemias realmente sente a angústia, lamentos, choro, tristeza. Ele vai perante Deus em jejum e oração, orando. Agora no verso 5, olha a forma de como começa a oração de Neemias. Então disse eu, Neemias: ah, Senhor dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Olha a forma como Neemias começa a sua oração. Ele começa a sua oração agradecendo a Deus, agradecendo a Deus. É isto realmente que nós precisamos aprendermos quando nós vamos falar com Deus, orar a Deus, conversar com Deus, dialogar com Ele. E agora falando de Neemias, a forma que eles começam a orar a Deus é coisa realmente tremendamente maravilhosa. Olha só a oração de Neemias: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E Neemias continua orando: esteja, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, que hoje faço perante ti dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, e também eu e a casa do meu pai pecamos. Olha, que oração realmente de humildade, que oração realmente de reconhecimento realmente, primeiramente da grandeza, do poder de Deus,
e depois o reconhecimento de si mesmo. Neemias aqui confessando a Deus, orando pelo pecado do povo e também se inserindo, se colocando também na mesma situação de pecador. Então, esta oração aqui de Neemias, também a oração de Ana, são oração de reconhecimento da grandeza e da majestade e do poder de Deus. É uma oração realmente fantástica e maravilhosa. Uma oração realmente de uma pessoa que tem o seu coração quebrantado perante Deus. Uma pessoa que tem o seu coração derramado perante Deus e reconhecendo a grandeza e o poder do nosso Deus. Neemias fala, nós pecamos contra ti. Neemias falando, reconhecendo ali o pecado realmente e confessando realmente que também era pecador também. É isso realmente que nós aprendemos com a oração desses homens da Bíblia e das mulheres também. Realmente é grande lição que nós tiramos de aprendizado para a nossa vida cristã e diária no dia a dia. Reconhecemos realmente que não somos nada perante Deus. Deus, Ele é e sempre foi o Todo-Poderoso. Olha, continuando a oração aqui de Neemias, no verso 7 do capítulo 1. E de todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízes que ordenasse a Moisés, teu servo. Olha só, Neemias, por ele estar aqui citando aqui esse outro personagem bíblico por nome de Moisés, acreditamos que ele tinha conhecimento, ou ele fazia leitura dos pergaminhos da Torá, dos 5 livros da lei, por ele estar citando Moisés e alguns textos que ele cita aqui, que Deus falou a Moisés, que ele mesmo vai dizer aqui. Então, ele era realmente também um grande leitor da Torá, porque ele está citando aqui um personagem bíblico, está citando aqui uma referência, a qual esta referência também teve perante os deuses dos céus. E ele diz ainda aqui, lembra-te, pois, olha só Neemias falando, lembra-te, pois, da palavra que ordenasse a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredirei e eu vos espalharei entre os povos. Isso aqui sim, isso aqui é uma profecia que Deus tinha falado a Moisés, que ia espalhar o povo de Israel entre os povos. Por que Deus ia espalhar? Porque o povo de Israel não foram fiel aos estatutos e aos mandamentos do Senhor. Por isso que Neemias aqui na sua oração, ele realmente está trazendo aqui realmente, falando de uma figura, de um personagem bíblico por Moisés. Acreditamos que Neemias, ele tinha acesso à leitura da Torá, do livro da lei. E quando ele viu isto, esse personagem Moisés, e Deus falando ao próprio Moisés que ia espalhar o povo de Israel. E aqui Neemias está lembrando a Deus. Isso é uma grande verdade. Olha que ele diz no verso 8, lembra-te. Neemias pedindo para Deus lembrar. Claro que Deus não tem amnésia. Deus não esquece de nada. Tudo está no seu memorial. Tudo está escrito e relatado no seu livro. Olha, ele diz, lembra-te das palavras que ordenasse a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredirei, olha só, vós transgredirei e eu vos espalharei entre os povos. Isso realmente aconteceu.
E Neemias retorna aqui na sua oração ainda dizendo: e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os farei. Então ainda que vós rejeitassem esteja no cabo do céu, de lá eu ajuntarei e trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Então, da mesma forma que o próprio Deus está dizendo a Moisés que vai espalhar o povo sobre a terra e Deus espalha o mesmo, o próprio Deus também está dizendo que ajuntarei de volta este povo. É coisa realmente fantástica o que nós temos de aprender com esses homens da Bíblia, quando se fala de oração, de diálogo, de falar com Deus. Então vejamos aqui o exemplo de ontem, que nós falamos de Ana, a oração de uma mulher angustiada, que tem muito a nos ensinar ali. A oração de Ana, ela tem muito a nos ensinar. E hoje nós falamos aqui da oração de Neemias, que também tem muito a nos ensinar. Então, aprender a orar, falar com Deus, dialogar com Deus, é olhar para a oração desses homens, desses personagens da Bíblia, a forma realmente que esses homens chegavam perante Deus para falar com Ele, para orar, para dialogar. São coisas realmente fantásticas, extraordinárias. Veja que a oração de Neemias, a forma de como ele chega perante Deus, ele chega dizendo: ah, Senhor, Deus dos céus, olha só, ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível, olha que coisa extraordinária. Então, Neemias, na sua oração aqui nesse verso, no capítulo 1, do verso 4, verso 11, é coisas realmente extraordinárias e tem muito a nos ensinar na nossa vida cristã, a qual nós precisamos a cada dia estarmos perante o Deus dos céus, o Deus grande e terrível, e reconhecendo a sua soberania, reconhecendo o seu poder, e perante dele nós reconhecer as nossas fraquezas, os nossos pecados, e reconhecer que diante dele nós não somos realmente nada. O profeta Isaías disse que as nações são como o pó no fundo de uma balança. E Neemias ainda diz assim: ah, Senhor, verso de número 11, ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que deseja temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo. Dá-lhe-me graça perante este homem, o rei. Então eu era copeiro do rei. Neemias, ele tinha um problema ali na mão, que era a questão da cidade de Jerusalém, a questão do povo que estava lá, e a questão dos muros, e também a questão das portas da cidade. Então ele tinha esse grande problemão na sua mão. Mas isso realmente trouxe a tristeza, o abalo, os lamentos, os assentos de Neemias, os jejuns, as orações perante Deus, dia e noite. Mas isso não fez que Neemias recuasse diante do propósito daquela grande obra, a qual precisava realmente ser feita, ser executada. Ele está orando a Deus aqui e já está apresentando o rei nas mãos de Deus, para que Deus o trabalhe e para que esse rei o permita que Neemias vá até a Jerusalém, na qual o rei permitiu e também na qual Neemias foi até Jerusalém e resolveu o problema. Que coisa extraordinária. Então, diante disto aqui, nesta manhã, nós temos um grande desafio na nossa vida. Nós temos grandes problemas na nossa vida. Nós temos grandes coisas a fazer na nossa vida.
Mas o que nós não podemos jamais é recuar, é se sentir recuado, mas primeiramente fazer que nem Neemias fez. Chorou, sentou, lamentou por longos dias e jejuando a Deus e orando dia e noite. É isso que nós precisamos darmos início. Quando nós temos o problema na mão, quando nós temos conhecimento do problema, do diagnóstico de qualquer situação da nossa vida, quando nós temos o problema, o primeiro passo é ir para a presença de Deus, é ir conversar com Deus, é ir dialogar com Deus. Fazendo isso, nós vamos ter a resposta do nosso Deus. E tendo a resposta do nosso Deus, nós vamos ter grande resultado também, né, na execução daquilo realmente que está posto, ou que foi posto, ou que será posto na nossa mão. Que Deus abençoe e nos guarde a cada um de nós. E tenha uma excelente terça-feira para você e também para sua família, em nome de Jesus.